Mais uma vez eu cumprimento a todos com bom dia, quem está em casa também, muito bom dia. Hoje nós daremos início a alguns estudos sobre as parábolas, mas até em função do tempo, tem ceia hoje e nós não queremos atrasar o culto. Nós vamos fazer hoje apenas uma introdução. E aí, na semana que vem, se der tempo hoje, a gente entra em alguma parábola, mas se não, a gente começa na introdução. Pois bem, a gente sabe que Jesus usou muito esse recurso da parábola no seu ministério, no tempo que ele esteve com os discípulos, no tempo que ele, nos 3 anos do seu ministério. Então, parábola, amados, a palavra parábola no grego, ela significa parabole, né? Que é o mesmo para nós, obrigada, Luiz, que é o mesmo que significa você colocar as coisas lado a lado, é comparar alguma coisa lado a lado, colocar 2 coisas e fazer a comparação. O objetivo da parábola é iluminar mesmo o entendimento através das ilustrações, de maneira tal, e de ilustrações interessantes, de maneira tal que quem está ouvindo, esta pessoa possa tirar suas próprias conclusões. E olha que legal isso, né, gente? Porque o mestre que tem toda a sabedoria, todo o entendimento de todas as coisas, ele queria que as pessoas tirassem suas próprias conclusões daquilo que estava ouvindo. Como que é importante isso para a gente, né? Quem trabalha na educação sabe que a linha de alguns anos para cá é isso, levar o aluno, levar a criança a tirar as suas próprias conclusões, a ter um olhar crítico, a ter um olhar capaz de tirar dali, extrair daquilo que foi colocado a sua própria interpretação. E Jesus traz isso. Só um minutinho, gente, que eu não tomei água antes, então você já viu, né? Então, a parábola tem esse objetivo de apresentar essas ilustrações e as pessoas tirarem dali uma verdade moral e uma verdade religiosa. O que isso traz? Isso traz uma assimilação da verdade de uma forma mais fácil, de uma forma mais prática. E com esta facilidade já na mente, com isso processado já na sua mente, você tira as suas próprias conclusões e você está ensinando a você mesmo, de certa forma. O mestre falou e eles aprenderam com aquilo e foram pensar sobre aquilo. E aí depois a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Na verdade, eles não entenderam muito, né, no princípio, quando ele começou a trabalhar com esse método, com esse recurso da parábola. Mas a ideia é o quê? Que as pessoas, elas tenham a capacidade de extrair as mensagens. Nós temos a capacidade, amados, de extrair por nós mesmos a mensagem de Cristo, uma mensagem que nos é dada ao mundo, porque nós temos essa capacidade racional e inteligente para a gente poder não depender de tudo, de todos, de querer, nem a questão da dependência, mas para a gente não se acomodar com tudo pronto. Então, eu acho isso assim, algo muito interessante diante de um mundo onde as nossas informações são muitas e muito rápidas. E aí a gente tem que entender uma diferença entre informação e conhecimento. Informação nós temos muitas, nós somos bombardeados o tempo todo. A gente está tendo tanta informação que está começando a ficar chato. Está começando a ficar tão cansativo, tanta informação o tempo todo. Mas o conhecimento é aquilo que fica. O conhecimento é aquilo que você guarda, que fica apreendido na sua mente e que aquilo vai fazer parte da sua vida. Vai trazer uma transformação. Todo conhecimento, irmãos, traz uma transformação. Todo conhecimento, o conhecimento legítimo, genuíno, ele traz transformação.
ele passa a fazer parte da nossa vida, né? Pequenas coisas, né? Teve uma época que eu pode não parecer, mas eu sei bordar um tanto de coisa, gente. E quando eu comecei a aprender, ainda assim nova, né? Minha mãe sempre me ensinou, como eu disse, estudei em escola católica, de freira, a gente aprendeu isso. E aí, quando a gente começa, né, quando eu via às vezes um bordado, uma coisa assim, já com aquele olhar de quem tem um pouco de conhecimento, você já vê a coisa mais profunda, você já começa a detectar aquilo que está bom, aquilo que está ruim, o arremate que está legal, o outro que não está. Então, quando você traz esse conhecimento, quando você tem o conhecimento, isso vai trazer, como eu disse, volto a dizer, esse olhar crítico das coisas. A capacidade mesmo da gente aprender, né, pela gente mesmo. E aí a gente começa a desenvolver isso. Então, a parábola, como eu disse, ela coloca as coisas lado a lado para um efeito de comparação e ela utiliza coisas naturais. Ela utiliza... faz comparações de coisas naturais para poder destacar, para poder ensinar, para poder esclarecer verdades espirituais. Então, Jesus ele pegava as coisas do dia a dia. Ele falava, citava as parábolas com coisas do dia a dia deles, como, por exemplo, a natureza, o comércio, a agricultura, usa muito a agricultura, que para nós hoje, né, para quem mora no campo ou trabalha disso, entende mais do que a gente, mas se fosse hoje, se ele estivesse aqui hoje, certamente ele ia falar das parábolas com aquilo que é próprio nosso, ele ia trazer as redes sociais para as parábolas, ele ia trazer, né, a internet para as parábolas, ele ia trazer tantas coisas para a gente poder assimilar as verdades espirituais que ele estava querendo trazer. Então, ele usava muito a família, a agricultura, a cultura, o comércio, o trabalho. Então, ele usava esses recursos da vida natural para trazer verdades espirituais. E aí, com esse fim, para que as pessoas entendessem os valores morais e os valores religiosos, para entender o que ele queria de cada um, como cristão que era, o que ele queria trazer da mensagem de Cristo de uma forma clara, mas de uma forma clara para aqueles que estivessem com o coração disposto a isso, porque também, né, como eu disse, mais à frente a gente vai ver que as parábolas, ao mesmo tempo que trazia o esclarecimento, também muitas pessoas ficavam sem entender o que era aquilo. Mas, enfim, a parábola, irmãos, a parábola não é uma fábula. Fábula é um fato fictício, é algo irreal, é algo assim, mitológico, é algo que não existe. A parábola não, mesmo ela sendo ensinada através de ocorrências imaginárias, mas ela nunca fugia da realidade. A parábola sempre trazia um sentido da realidade. O fato irreal, aquilo que é fictício, é imaginário, totalmente imaginário, é totalmente descabido, vamos dizer assim, quando a gente pensa, por exemplo, na mitologia. Os fatos mitológicos, eles são surreais, aquilo não existe, né? A parábola não, por mais que Jesus usasse as ocorrências, os fatos imaginários, mas com um fim para trazer um sentido real desses valores espirituais que ele queria trazer. E o interessante, eu achei isso muito legal, é o quê? Que a parábola, ela transmite todas as parábolas, e na verdade o meu objetivo, irmãos, era o quê? Trabalhar todas as parábolas de Jesus. Mas é demais, a gente ia ficar aqui até o final do ano e a gente não ia conseguir. Então eu selecionei algumas, mas o interessante é porque às vezes a gente vê algo das pessoas assim, alegorizando muito a parábola. E a parábola, ela tem, geralmente não, todas elas, têm uma verdade central. Ela tem apenas uma verdade central.
as outras verdades secundárias, porque tem também as verdades secundárias que envolvem as parábolas, elas são interpretadas em harmonia com aquela mensagem principal. Por exemplo, parábola do semeador. Eu gosto muito da parábola do semeador. O ponto principal da parábola do semeador, e essa parábola do semeador é aquela quando ele fala que as sementes foram jogadas na terra, no terreno rochoso, no terreno que não tinha raiz, eu não estou lembrando que agora, a boa terra. Mas, enfim, qual que é o foco desta parábola? Não é o semeador. O foco dessa parábola não é a semente. O semeador é Cristo? Sim. A semente é a palavra? Sim, também. Mas o foco desta parábola é o solo. O solo que é o coração das pessoas. O solo que é a maneira como cada um vai receber aquela mensagem. O foco é as reações de cada um diante desta mensagem que foi proferida. Entendeu? Então, todas as parábolas, elas já têm esse sentido. Que é harmonizada, vamos dizer assim, ela se conclui com as outras verdades, tá? Mas então sempre vai ter aquele ponto principal. A parábola, ela também tem uma dimensão profética. Não precisa abrir aí agora, nesse momento, mas o Salmo 78, aliás, 2, fala o seguinte: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. E Mateus fala, amados, aí vocês podem abrir, por favor, Mateus 13, 34. Mateus afirma que esta profecia, ela foi cumprida em Jesus. Então, a parábola tem esse aspecto aí, né, de uma dimensão profética, porque foi cumprida em Cristo. Mateus 13, 34, 35 diz o seguinte: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação. Então, ela foi aquela profecia que foi colocada por Asaf, se eu não estou enganada, que escreveu esse Salmo 78, foi cumprida em Cristo. Então, a parábola tem essa dimensão. Nós vemos alguns tipos de parábolas. Todas as parábolas são iguais? Não. Tem tipos de parábolas. Né? A parábola verdadeira são aquelas que têm uma história, que tem um princípio, um meio e um fim. Ela tem um enredo, que a gente até acha que é um fato mesmo que aconteceu. Né? O exemplo disso é o quê? É o bom samaritano, a ovelha desgarrada, o filho pródigo. A gente pensa que aquilo aconteceu mesmo, mas é uma parábola denominada parábola verdadeira. Os trabalhadores, o rico e o Lázaro, as 10 virgens. Tem também o tipo de parábola que chama similitude. São as ilustrações tiradas da vida de todos os dias, que Jesus usava para ressaltar ali algum argumento. Por exemplo, o fermento. Né? Ele compara o fermento com o reino dos céus. Ele traz essa figura do fermento. Há uma comparação, né, igual no caso do fermento. O fermento, ele leveda e ele espalha, aquela massa fica grande. Então, ele fala, olha, o reino dos céus é isso. Né? É a gente indo e levando o reino. Tá? É bem natural, a gente consegue, né, trazer isso. Agora, a metáfora, que é um outro tipo de parábola, ela é muito semelhante, muito parecida com a similitude. As parábolas, a diferença das parábolas é porque ele já usa outro tipo, apesar de ter também semelhança e tudo, a parábola, metáfora, né, metafórica, é o que, olha, vós sois o sal da terra. Nós não somos sal. Nós não somos luz, literalmente falando.
Então, isso aí já é uma metáfora. Então, quando se fala em similitude, que aí você pode me perguntar, ou está perguntando assim, mas Giovana, é muito parecido. É parecido mesmo. Eu fiquei pensando, gente, mas isso é muito próximo um do outro. Mas só trazendo de novo, a similitude, Jesus tira coisas do dia a dia. É o fermento, é o grão de mostarda, é o próprio semeador, que também tem ali a similitude. E a metáfora é algo que não é próprio mesmo, igual a gente não é o sal, a gente não é a luz. Faz uma comparação com algo que realmente a gente não é algo que você tem que realmente entender e interpretar de uma forma bastante direcionada pelo Senhor. E tem, gente, também as parábolas do reino, né? Todas as parábolas que Jesus ensinou são parábolas do reino, só, né, que expressam aí o tempo da salvação, que expressam aí a vinda de Cristo, a volta já, né, porque ele já tinha vindo. Mas existem as parábolas, e no capítulo 13 de Mateus, se você for pegar aí, né, várias parábolas que com esse começo, que está escrito assim, o reino dos céus é semelhante a. Então, essas são as parábolas do reino, né, que faz já joga, o reino de Deus é semelhante a. Elas fazem parte de quê? Da conclamação mesmo do próprio reino. Jesus trazendo para aqueles ouvintes dele ali, que a salvação, que o reino, ele já veio através da presença dele, do nascimento dele, mas também chama o povo, chama as pessoas, através dessas parábolas, a uma vida de discipulado, a uma vida de caminhar junto com ele, porque discípulo, gente, é seguidor. Então, através dessas parábolas, além dele conclamar, além dele proclamar o reino que já tinha, né, que já tinha vindo, o reino que já veio, com o nascimento, com o ministério dele, com a morte, com a ressurreição, essa parte que já tinha sido, que já tinha acontecido, mas ele chama as pessoas, através dessas parábolas, a uma vida de caminhar com ele, de segui-lo. E essa questão do discipulado, ela é tão importante porque nós somos discípulos, mas nós temos uma responsabilidade de fazer discípulos. Todos nós somos discípulos do grande mestre, que é Cristo. Mas nós, como cristãos que somos, como filhos de Deus que somos, como seguidores da palavra, nós temos essa responsabilidade, irmãos, de fazer discípulos. E fazer discípulos não é apenas ganhar vidas para Jesus, vamos dizer assim. Fazer discípulos é evangelizar, é ganhar vidas para Cristo, porque Provérbios fala que quem ganha almas é sábio, mas é cuidar dessas vidas até que essas pessoas consigam caminhar sozinhas. E outra, ser exemplos, igual Paulo. Paulo, ele evangelizava, e ele discipulava e falava, olha, sede meus imitadores. Gente, olha como que isso é sério. As pessoas têm que ver em nós referência. Nós temos que ter essa ousadia de Paulo. Olhem para mim, me imitem. Não que Paulo tivesse se colocando numa posição de Deus, não é isso. Mas ele conhecia a sua responsabilidade de ser referência para aquelas pessoas, de ser testemunho. Como que eu vou falar de um Cristo? Como que eu vou pregar uma mensagem, mas se eu não sou referência desta mensagem? Então nós temos que ter, gente, muito peito para isso. Olha para mim. O que eu estou pregando é isso aí. E se a gente tiver essa postura, nós não precisamos falar muita coisa, não. Olhe para mim. E quando Paulo fala isso, né, só para fechar isso aqui, ele sabia que ele era homem, sujeito às mesmas paixões que nós.
ele sabia que ele tinha vários problemas, várias dificuldades pessoais, humanas, igual todo mundo. Mas ele sabia também que ele tinha que lutar contra a carne dele o tempo todo para honrar o nome de Cristo. Então Jesus nos chama, as parábolas do reino nos fazem esse convite, né, de seguir a Cristo, de sermos discípulos dele. Agora, as parábolas do reino, ela forma também um binômio. Como assim? É o famoso, né, na teologia a gente lê sempre isso, né, principalmente nos livros de hermenêutica, é o já e o ainda não. Né, porque o reino, ele já veio. Jesus já veio. Jesus já morreu na cruz por nós. Nós já fomos justificados, nós já fomos santificados, fomos perdoados, salvos, porque Jesus morreu na cruz ali. Mas ainda não foi consumado todo esse plano da redenção. Todo esse plano da redenção só vai ser consumado depois que Jesus voltar. Nós já fomos perdoados dos nossos pecados, nós já fomos, nós hoje vivemos sem a culpa do pecado, mas nós ainda lutamos contra o pecado. E o pecado vai ser totalmente exterminado, eliminado da nossa vida, irmãos, quando Jesus voltar, que nós teremos aí um corpo glorificado. Então, a parábola do reino traz isso, ele já veio e ele traz essa mensagem, esse reino já despertou, já despontou com a vinda de Cristo, mas ele ainda não consumou-se totalmente. Será totalmente concluído quando Jesus voltar. E aí, como eu disse, já estou acabando porque eu tenho até 9h50. Então, a parábola, como eu disse, ela pode ser, às vezes, confundida com a alegoria. O que é alegoria, gente? E aí nós temos também que estar muito atentos, porque no mundo onde a gente está vendo falar tanta coisa, né, a gente tem essa facilidade da internet, YouTube e tudo mais. Então, é tempo, irmãos, da gente ter uma consciência cristã e um conhecimento da palavra muito firme. Porque nós temos ouvido muitas coisas mesmo. E uma dessas coisas que às vezes a gente ouve que não tem o menor sentido são as alegorias. As alegorias, que não são parábolas, é o quê? É você começar a dar significado para cada elemento em um contexto ou numa história, sendo que não tem aquele significado. Né? A Bíblia, ela é um livro com 60, vamos dizer, ela é uma enciclopédia com 66 livros, e tem vários tipos literários dentro dessa enciclopédia. Na Bíblia tem lei, na Bíblia tem poesia, na Bíblia tem história, na Bíblia tem cartas, na Bíblia tem evangelhos, e na Bíblia tem revelação. E aí, a gente vai ler, por exemplo, história, um livro histórico, principalmente aqueles do Antigo Testamento, que vem contando a história de Israel. E que nós tiramos muitas mensagens desses livros. Mas nós não podemos trazer significados alegóricos para isso. Nós não podemos dizer, vamos ver aqui uma história do Antigo Testamento, por exemplo, o machado que caiu na água com Eliseu. Então, o machado significa tal coisa, ele ter afundado significa outra coisa, ele ter encontrado o machado já é um outro significado. Não é isso, irmãos. Não podemos, porque a Bíblia não nos dá essa liberdade. E nem nos dá essa informação. As parábolas, sim. As parábolas têm um significado, elas têm um propósito, como eu disse, a ideia é trazer uma mensagem espiritual com fatos naturais.
E o próprio Jesus explica isso. Então, muito cuidado. Eu ouvi uma pregação, o pregador disse que isso significa isso. Isso significa que a gente tinha até uma praga mesmo. Isso significa que vai morrer. Não, irmãos. Se prenda na palavra. Estude, interprete, segundo a palavra. Busque recursos confiáveis para fazer as suas interpretações. E o recurso mais confiável, é claro, nós precisamos de livros para nos ajudar, mas o recurso mais confiável é o Espírito Santo. O recurso mais confiável é vida de oração. Porque quando você ora, à medida que você ora, que você tem comunhão com Deus, quando você vai ler, Deus vai abrindo, vai descortinando aquilo que é para a gente saber. E às vezes as pessoas vão inventando e floreando tanta coisa, e nós, humanamente falando, as pessoas gostam do que é misterioso, gostam do sobrenatural. Então não vamos inventar, não. Parábola não é alegoria. Alegoria é um perigo nas interpretações. Alegoria é um perigo na hermenêutica. A hermenêutica é a arte da interpretação. Então, nós temos que cuidar. Então, quando você vê alguma coisa aí, nossa, a pregação daquele pastor foi demais. Olha o que ele falou. Ele falou que o barco significa isso. O martelo caindo, nossa, que tremendo. Da onde que ele tirou isso? Irmãos, preste atenção. Na minha época de seminário aqui, na Astef, nós tivemos a matéria de heresiologia, estudar as heresias. Não sei se o pastor Moisés estava junto nessa época. Mas aí o que aconteceu? O pastor que nos deu esta aula, eu achei tão interessante como que ele ministrou essa matéria durante ali 6 meses. Ele não tratou das seitas ou das outras religiões. Ele foi para o que nós estamos vendo hoje. E ele pôs muitas pregações para a gente ver. Muitas pregações. E ele falava, vocês vão descobrir o que está errado nessa pregação. O que é errado que eu falo, gente? Antibíblico, né? Porque falar assim errado parece que a gente tem a verdade absoluta. Mas ele falava, olha, vocês vão descobrir aquilo que é uma heresia dentro desta pregação. Gente, realmente, assim, que legal. Que legal que eu falo assim, como que a gente viu? É triste, porque são homens que falam em nome de Deus, que usam a palavra e falam tanta coisa que não condiz com a palavra. Às vezes usando alguns meios para que as pessoas entendessem, mas que eram alegorias muito inconsistentes, ou então qualquer outro tipo de ensino. Então a gente precisa ter esse entendimento para a gente não achar lindo e super ungido o que não é. Tá? Então, parábola é o próprio Jesus, e não só Jesus, mas os outros autores também, né, usando fatos naturais, da vida natural, para trazer realidades espirituais, para a gente entender valores morais e religiosos. E finalizando, abra sua Bíblia aí, já está em Mateus 13, né? Mateus 13, do 10 ao 17. Está escrito assim, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles
se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Gente, as verdades mais profundas de Deus, que são transmitidas, né, na parábolas, e a parábola com esse objetivo de descortinar, de trazer mesmo, de revelar, de mostrar essas verdades para as pessoas. Mas por que uns veem e não conseguem entender, ouvem e não conseguem? O que Jesus quis dizer com isso aí, né? Esses mistérios, aqueles que vê, não vê, ouve, mas também não está ouvindo. Porque às vezes o coração das pessoas é tão endurecido que ao invés daquilo trazer uma edificação, um entendimento, deturpa a palavra de Deus. E aí ele sabia que aquelas pessoas que entenderiam, ele queria que as pessoas que entendessem, obedecessem e levassem essa palavra para frente. Por isso que é tão perigoso a questão da alegoria. Porque às vezes transforma a parábola numa alegoria, ou às vezes não dá o valor devido a esta parábola. Porque as parábolas, quando elas não são bem colocadas, elas podem trazer um estrago muito grande. Porque, como diz sempre, né, o pastor Alcide sempre fala isso, e a gente ouve sempre, meia verdade é uma mentira. Essas parábolas, elas têm que revelar a verdade para quem é receptivo. Jesus queria que aquilo ficasse, que estas parábolas ficassem no coração e na mente de quem as recebesse com alegria, como uma pérola, como algo que viesse trazer transformação. Como eu disse no começo, o conhecimento tem que trazer transformação. E esse descobrir e revelar da verdade só pertence àqueles. Jesus trouxe essa mensagem para quê? Para as pessoas que amam esta palavra, que honram esta palavra, que temem esta palavra. Porque para os incrédulos, para os duros de coração, isso vai passar o quê? De zombaria. Como nós vemos hoje, quantas pessoas zombam da palavra de Deus? Quantas pessoas zombam de nós por crermos em todo esse livro? Então, quando ele fala desta forma dos mistérios, e aí quem tem a Bíblia Shed aí, tem um comentário muito bom. Eu vou ler aqui rapidinho para acabar. Os mistérios são os conhecimentos mais profundos das realidades espirituais. Quem tem acesso a esses mistérios consegue uma fé perseverante. Quem tem o entendimento vai ser fortalecido por cada uma dessas parábolas, como é fortalecido por toda a palavra. Nós, como cristãos e discípulos de Cristo, nós somos iluminados pelo nosso entendimento, através das parábolas. Os incrédulos não. Já estão com o coração tão duros e rebeldes que, ao invés de trazer algo positivo para a vida deles, vai denegrir, vai contaminar a mensagem, vai ser pedra de tropeço para essa mensagem. Então, Jesus traz essas verdades profundas para que essas verdades sejam transmitidas, para que elas não fiquem só para nós, mas que sejam levadas, e levadas na íntegra, e levadas com sentido, com significado que Jesus queria que fosse. Por isso é um mistério, é a fé, amados, é o entendimento. E aí, só 2 versículos aqui sobre o entendimento.
porque também nós às vezes conhecemos, mas nós não entendemos. A gente precisa ser informado, ter o conhecimento e entender esse conhecimento, processar esse conhecimento, viver desse conhecimento, que é o entendimento. E aí, Provérbios 19:8 fala: o que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência acha o bem. 16:22, o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida. Então, nós precisamos, queridos, de entendimento para assimilar essas palavras, estas parábolas, para que nós possamos testemunhar aquilo que o Senhor está nos ensinando. E olha que privilégio é quando nós recebemos isso de Cristo. É sinal que nós somos escolhidos dele. Que ele nos deu a graça para poder entender. Ele nos deu o entendimento, ele abriu a nossa mente, abriu os nossos olhos para entender aquilo que é para os seus. Não é para todo mundo. Não é para os incrédulos. Não é para os duros de coração, mas para os quebrantados e contritos. Aqueles nos quais ele tem intimidade. Aqueles no qual tem vida com Deus, aqueles no qual vai perseverar pela fé, aqueles no qual vão viver e vão caminhar junto com Ele, crescendo e perseverando e desenvolvendo a salvação a cada dia. Que o Senhor nos ajude. Semana que vem a gente começa e entra com as parábolas. Boa semana para todos.